Então, hoje a gente vai fazer uma série de desafios. Vai começar com uma série de desafios e para isso a gente vai precisar de algumas coisinhas. A primeira delas é um moletom, tá? Então peguem se vocês ainda não pegaram, se não tem aí com vocês. Algum peso, uma pedra, alguma coisa assim que seja difícil de segurar. Que seja meio pesadinho. É, um pouquinho grandinho assim, cubra a mão de vocês. E se vocês não tiverem uma pedra, pode usar outra coisa, tipo 1 quilo de farinha, um peso de pé ou uma madeira um pouco grandinha e pesada. Só não usem coisa de vidro pra gente não ter problema de quebrar, né? O que mais que a gente precisa são 2 copos de água por pessoa. Se você tá em 2 pessoas, que nem a gente, 4 copos de água. com água dentro, no caso. Isso. E esses copos de plástico, tá, gente? Não usem copos que podem quebrar. No final a gente vai aproveitar e beber essa água. Então cuide pra água também não cair. Mas pode ser que caia. Então, arruma o ambiente aí caso caia a água. Isso aí. Então é isso que a gente vai precisar. E a gente vai fazer, então, começar os desafios. A Tubia vai falar o primeiro pra gente. Então, gente, peguem seus moletons e vamos todo mundo vestir. Esse é o primeiro desafio, vestir um moletom. Uau, que difícil! Conseguiu! Eu também consegui. Muito bom. Consegui, Foi fácil, né? Foi fácil. Então vamos pro próximo. O próximo é fazer a doleta com um amigo. Se você não tá aí com alguém, com o pai ou a mãe, vocês podem fazer na parede também que dá certo. Ó, então a gente vai fazer assim, 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 assim. De novo. Boa! Foi difícil? Ainda não, né? O que mais, Fabia? Agora a gente vai pegar o nosso... Ai, mentira. A gente não vai pegar os pesos, tá? Alarme falso. A gente vai fazer agachamento. A gente vai fazer 5 agachamentos. Vocês sabem o que é agachamento? A gente vai demonstrar agora. A Maria vai fazer de frente e eu vou fazer de lado. A gente vai colocar os braços pra frente e a gente vai dobrar os joelhos e a gente empina um pouco a bunda, tá? Para o exercício sair certo. A gente vai fazer 5, 2, 3, 5. Muito bom! Foi difícil? Esse já é um pouco mais, né? E agora o último é vocês pegarem os copos de água de vocês e levarem desde a cozinha de vocês, pode dar uma volta na cozinha, até a sala. Ou até onde vocês estão. É, se vocês estão num quarto ou coisa assim, até o quarto. Chegamos! Uhul! Então tá, ainda não toma água, tá? Guarda o copinho que a gente vai fazer de novo daqui a pouco. Pois é, só teve desafio fácil, né? Cadê a dificuldade? Agora, então, vamos dificultar um pouquinho. Vocês vão pegar o peso que vocês escolheram aí, a gente escolheu 2 pedras. Vocês vão pegar eles e a gente vai fazer exatamente todos os desafios anteriores, agora segurando esse peso, só que não pode deixar cair. E não pode soltar em nenhum momento. E pode botar no bolso? Não. Ah. Não pode segurar com nenhuma outra parte do corpo, sempre com as mãos, tá bom? Então, o desafio do moletom a gente pode fazer tirar o moletom. Não precisa tirar e colocar. É, pode Vamos ser. então agora tirar o moletom segurando o peso. Segurando o peso. Já é um pouco mais difícil, né? Eu ainda não. Ficou entalado. Olha isso, gente. Ficou entalado meu peso na minha mão. Ai, meu, eu tô escrevendo. Ai, eu também. Eu sou bonitinha, fiz a mesma coisa. Pode trocar de mão, não vendo? Sim, isso sim. Ah, Só então não pega pode. pelo capuz. Gente, não estrague seu moletom. Cuidem. Aê!
Deus. Aê, eu também. E aí, foi muito fácil, né? Só que não. Foi Mais difícil, né? E agora, então, a gente vai fazer a doleta. Eita! Muito bom, de novo. Se vocês fizerem com a parede, cuida pra não fazer um buraco na parede. Então tá, muito bom. Agora, então... Agora a gente vai fazer o agachamento de novo. Nossa, deu uma travada. De novo, só que com o peso, tá? Então vamos lá. Bota pra frente e pra frente. E faz o agachamento. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Já é mais pesadinho, né? Agora, então, vamos segurar os 2 copos de água e levar da cozinha até aqui a sala. Tá, pera, só pode tirar a pedra com a mão? Sim. E tem que segurar os copos de água na mão? Por isso tem que ser de plástico. Ai. Vamos lá, gente. Vocês conseguem. Espero que a gente consiga também. Eu já consegui. Também. Só vamos ver se eu consigo carregar, sem derrubar a água. Ai, consegui. Tá passando. Ah, é de volta? Ah, não. A gente fez o caminho contrário, no caso. Não lavamos o chão. E vocês conseguiram? Agora, então, por fim, a gente vai fazer um desafio um pouco mais difícil, tá? Segurando o peso de novo. Quer explicar? Ó, o desafio é o seguinte. Pode tirar a pantufa ou o sapato que estiver usando. A gente vai se agachar. A gente vai colocar os antebraços no chão. Não, mentira, começa com os braços. Posição de apoio. Que é assim, ó. Braços no chão, os pés no chão, pernas esticadas. Podem soltar o peso também agora. É. E daí a gente vai fazer antebraço, antebraço, mão, mão. A gente vai fazer encosta no cotovelo, bate na palma do outro. Se não tiver ninguém, bate no outro cotovelo. E daí? E é isso. E daí? Não, tem. Não. E daí pula com as pernas para um lado, volta pro meio, pro outro, volta pro meio. Vocês entenderam? E daí pula assim e levanta. Só. Será que elas entenderam? Ó, vou mostrar de lado rapidinho. Antebraço, antebraço, mão, mão. Cotovelo, cotovelo, pula de um lado, volta pro meio, pula de um lado, volta pro meio, pula assim e levanta. Só que, se vocês quiserem fazer de teste agora, sem o peso pode fazer, mas agora a gente vai fazer com peso, tá? Depois de vocês testarem, podem fazer com peso também. Só que o peso não vai ficar na nossa mão dessa vez, porque seria praticamente impossível, eu acho. Então a gente vai botar entre as nossas duas pernas, segurando assim, tá? Com os seus calcanhares. Calcanhar. Tá. Vai um pouquinho mais pra lá, amiga. Ai, peraí, deixa eu botar também. Nossa, é difícil. Sem derrubar, hein? Cai, eu acho que vai dar um barulho aqui. Vai cair. 1, 2, 3. Vamos começar? 1, 2, 3 e... Antebraço, antebraço, mão, mão. Cotovelo. Depois já fui com as pernas. Cotovelo. Ai, eu fui errado. Tudo bem. Ai, caiu. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Esse é um pouco mais difícil, né, gente? 1, 2, 3 e... Opa, amiga, a gente tá meio errado. É que vamos ficar no tapete. Esse cara aqui no tapete. Deixa eu dar pra frente. 1, 2, 3 e... Antebraço, antebraço, mão, mão, cotovelo, bate, pula pro lado, pula pro outro, pula pra frente. Mais ou menos. Vamos
Mas Foi difícil. Então tá, gente. Esse foi o desafio, então. E daqui a pouco a gente vai voltar a conversar, então, um pouquinho sobre ele, tá bom? E contar uma história também relacionada. Então, gente, hoje a gente vai contar a parábola do filho pródigo. Que essa parábola Jesus ele contou para o povo. Então, tinha um homem que ele tinha 2 filhos. Um mais velho e um mais novo. E num certo dia, o filho mais novo chegou para o pai e falou bem assim: pai, eu quero minha herança agora. E daí o pai, ele com muita tristeza, porque a herança se ganha quando os pais morrem, né? Então, o pai ficou muito triste que o filho dele chegou para ele e pediu a herança porque o pai ainda estava vivo. Então, era como se para o filho ele já tivesse morto. Então, isso deixou o coração do pai muito triste. Mas, mesmo assim, ele foi lá e dividiu a herança entre os 2 filhos dele. E daí, esse filho mais novo, ele pegou a parte dele e ele foi para um país bem longe de onde ele estava morando com o pai. E lá, ele começou a pecar um monte e começou a desperdiçar o dinheiro dele, tudo que ele tinha, com um monte de coisa. Então, ele acabou não tendo mais nada. Mas, sabe o quê? Depois de um tempo, veio uma fome muito grande nesse país que ele estava morando. E como ele já tinha gastado tudo, não tinha mais nada, não tinha emprego também, ele não tinha o que comer, ele estava com muita fome. Então ele foi atrás de algum trabalho para ele fazer. Daí ele chegou na fazenda, na casa de uma pessoa, pedindo alguma coisa para fazer. E daí essa pessoa falou: tá bom, então vai lá alimentar os meus porcos. Aqui a gente tem uma imagem, ó. Então ele aceitou esse trabalho de alimentar os porcos. Só que vocês acham que ele estava feliz com isso? Não, ele não estava feliz. Ele ia lá alimentar os porcos e ele ficava: nossa, até esses porcos têm mais comida do que eu. E daí ele lembrava do pai dele, da fazenda do pai, e ficava pensando: nossa, até os trabalhadores do meu pai têm mais comida do que eu e esses porcos. E ele ficou pensando muito tempo nisso. Cara, eu tô aqui passando fome, os porcos têm comida, os trabalhadores do meu pai têm comida, todo mundo tem comida, menos eu. Então, ele pensou em voltar para casa, voltar para o pai, para a fazenda dele, e pedir para trabalhar lá. E ele também pensou, ele reconheceu que ele pecou e fez um monte de coisa errada, e ele decidiu, então, que vai voltar para o pai, vai chegar nele e vai falar: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra ti. Me desculpa, será que eu posso trabalhar aqui na sua fazenda? Então, ele realmente decidiu que ia fazer isso e foi lá. E chegando na fazenda do pai, o pai ainda estava meio longe, mas ele já viu o filho chegando e ele ficou muito feliz. Ele ficou com pena do filho, ele foi correndo até o filho, foi lá, abraçou, beijou, e daí o filho disse: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra você. Já que você me aceita como um dos seus trabalhadores, e eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai falou assim: que nada, meu filho, minha alegria é tão grande de te ter de volta. Então o pai chamou os empregados dele e disse: vistam o meu filho com a melhor roupa, tragam o bezerro mais gordo que a gente tem, para a gente poder fazer uma festa bem grande. E então assim foi feito, e a festa começou. E o pai dizia: que alegria que temos, pois o meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Só que o filho mais velho estava trabalhando no campo. E quando ele voltou, chegando perto de casa, ele ouviu o barulho da festa e estranhou, e perguntou para um dos empregados do pai: que barulho é esse? O que está acontecendo aí? E o empregado explicou que o seu irmão havia voltado e que eles haviam matado o bezerro gordo, pois estavam fazendo uma festa de alegria comemorando a volta do irmão. O filho ficou tão zangado e nem quis entrar na festa. Então o pai, vendo que ele ficou do lado de fora, foi lá fora perguntar para ele o que tinha acontecido. O filho mais velho, explicando como estava zangado,
O pai respondeu: mas filho, você não precisa ficar assim. E o filho disse: mas pai, eu trabalho para ti como um escravo há tantos anos e esse seu outro filho pede a herança, diz que tu tá praticamente morto para ele e vai e gasta tudo com um monte de coisa, com festas e coisas que não precisava. E quando ele volta, o senhor ainda faz uma festa para ele, sendo que para mim você nunca matou o bezerro gordo. E então, e o pai respondeu: mas meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas o seu filho, a gente precisava festejar, pois ele estava... Seu irmão, a gente precisava festejar, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Porém, o irmão continuou muito bravo. E esse, então, é o fim da história. Então, gente, como é que a gente pode explicar um pouquinho da história com o desafio, né? Interligar essas duas coisas que a gente viu hoje. Essa história ela tem muito a nos falar sobre perdão, né? Tanto da parte do pai que perdoa o filho mais novo, quanto da parte do irmão que não perdoa o irmão, né? Então, a nossa atividade foi mais fácil ou mais difícil fazer com a pedra? Os desafios que a gente fez. Acho que foi mais difícil, né? Com a pedra. E era isso mesmo que era para causar na gente. Porque o perdão, ele funciona mais ou menos assim. Quando alguém faz uma coisa que nos ofende, ou a gente faz uma coisa que ofende elas, essa coisa, ela é como se fosse uma pedra que é jogada então pra gente. E a gente escolhe se a gente vai querer guardar ela e ficar segurando, como guardar um rancor dessa pessoa, essa ofensa, ou se a gente vai querer então soltar essa pedra, descarregar isso, esse peso, né? E é bem assim quando então alguém nos ofende. A gente pode guardar o rancor e ficar segurando isso a nossa vida inteira. Isso vai atrapalhar a gente em muitas outras atividades, vai atrapalhar para a pessoa também, porque ela também vai estar segurando essa pedra, mas também vai nos atrapalhar. Então a gente queria mostrar hoje com essa atividade que quando alguém nos ofende ou a gente ofende alguém, não é só o nosso relacionamento com ela que é atrapalhado, mas toda a nossa vida, a gente vai ficar segurando essa pedra e ela vai nos atrapalhar em muitas coisas, em outras áreas que talvez não tem nada a ver, né, com essa pessoa, mas é porque a gente está segurando aquilo e isso acaba nos afetando, né, e acaba ficando pesado. Fala. Sim, e tipo, vamos imaginar na nossa vida, é muito comum às vezes acontecer algum conflito ou uma briga ou coisa assim, né? Então a gente, tipo, se a gente não perdoar, a gente vai acumulando cada vez mais pedras. Então não é só uma, são várias, assim, que se a gente não for resolvendo, pedindo perdão ou perdoando, a gente vai ter um saco cheio de pedra. Isso aí. E toda a nossa vida vai ser afetada por isso. Vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso da gente fazer as outras coisas, né? E a mesma coisa esse irmão mais velho, né? O pai, ele não ficou segurando aquilo. Logo de início já abraçou o filho, recebeu ele de volta e fez uma festa para celebrar. Mas o irmão, ele ficou fora da festa. Ele perdeu esse momento tão feliz. E isso já é um exemplo de pedra que ele segurou, né? Ele perdeu uma coisa muito boa porque estava segurando essa pedra, que era difícil dele largar. Então já é um exemplo muito, muito bom de algo, de uma pedra segurada. Mas o pai, muito pelo contrário, né? O pai, ele amou tanto esse filho que perdoou. E a gente pode relacionar o pai até com Deus, né? E de como que a gente deve perdoar os outros, não só porque isso vai nos fazer bem, né? Mas também porque um dia a gente foi perdoado por um Deus maravilhoso. E o perdão dele nos faz querer perdoar os outros simplesmente porque ele nos passa isso. Porque se a gente foi perdoado, a gente quer perdoar os outros também. E no irmão mais novo também dá de ver como ele soltou a pedra. E porque ele podia ter se arrependido, mas por não ter feito nada também, ter continuado com aquela pedra, e ele não teria as consequências boas que ele teve, que nem a gente escutou na parábola. E sim, muitas vezes vai ser difícil tu chegar para a pessoa e pedir perdão, e se
reconhecer, enfim, se humilhar, né? Mas como isso também nos liberta e também traz consequências boas e faz com que as coisas depois também, como é que se diz? Isso, cooperem. Isso aí. A gente tem também um exemplo, por exemplo, eu e a Tabê, a gente é amigas, né? Mas toda amizade tem brigas. E a gente já teve um tempo brigado onde também a gente decidiu segurar essa pedra e não soltar. E por um bom tempo a gente ficou se machucando com isso. Porque também, quanto mais a gente segurar, tentem segurar essa pedra o dia inteiro. Essa pedra que vocês fizeram, os exercícios, os desafios hoje. Ela dói, ela começa a machucar a nossa mão. Então, do mesmo jeito, a gente, quando a gente teve esse tempo brigadas, a gente também ficou se machucando. E acaba que era tão mais fácil simplesmente ter soltado isso, né? Ter pedido perdão, ter perdoado o outro. Então é mais ou menos isso que a gente queria trazer hoje. Um pouco de uma característica que vem de Deus pra gente e por isso a gente deve transbordar pros outros também. Perdão, sempre. Isso aí, gente. É isso aí. Uma boa semana pra vocês. Cheia de perdão. E depois a gente vai deixar as atividades na descrição do vídeo, tá? Tchau. Tchau.